Boa tarde a todos. Obrigada a vocês por estarem participando desse importante tema para nós pediatras, que é falar sobre o câncer na pediatria, né? O câncer na infância até a adolescência. Por que é importante para a gente falar desse tema? É uma informação que talvez nem todos tenham essa relevância, mas o câncer é a segunda causa de morte em crianças e adolescentes brasileiros. Não só no Brasil, como em outros países do mundo isso também ocorre. Como a gente pode ver aqui nessa estatística do DataSUS, no período de 2016, em todas as regiões do Brasil, exceto a região norte, nós tivemos a segunda causa de morte por doença na região Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, de maneira geral no Brasil, sendo só ultrapassada pelas mortes por causas externas, que são os acidentes, envenenamentos, atropelamento. Então, o câncer é a primeira causa de morte por doença na grande maioria dos estados brasileiros. Podemos ver isso também que na nossa estatística, em 5 anos, de 2012 a 2016, também se repete essa estatística. A primeira causa de morte em todas as regiões brasileiras foram as causas externas e na maioria das regiões do Brasil, né, a gente pode ver a primeira causa de morte por doença é o câncer na idade de 1 até os 19 anos. Então, isso é um importante motivo, como todas as outras doenças também de menor incidência, da gente poder discursar e da gente poder falar sobre esse tema. A classificação dos tumores na infância é diferente daquela que é feita nos adultos. Os tumores na infância, a maioria, são de origem embrionária, os tecidos embrionários. E a classificação é feita de acordo com o tipo histológico e não como a localização como é feita nos adultos. Então, em criança, nós temos, em primeiro lugar, em ordem de frequência, as leucemias e os linfomas. As leucemias. Em segundo lugar, os linfomas e neoplasias reticuloendoteliais. Depois nós teremos os tumores originários do sistema nervoso central. Nas estatísticas brasileiras, assim como no Brasil e em outros países do mundo, essa frequência se repete. Em alguns países, em alguns locais, as neoplasias do sistema nervoso central ocupam o segundo lugar e os linfomas em terceiro, mas a maioria, sim, linfomas, tumores do sistema nervoso central. Depois ainda temos tumores do sistema nervoso simpático, os neuroblastomas, retinoblastoma, tumores renais, tumores hepáticos, tumores ósseos malignos, principalmente o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, sarcomas de partes moles, outras neoplasias gonadais, os carcinomas e outras neoplasias malignas menos frequentes. Como nós dissemos no início, essa frequência também se repete, por exemplo, nessa incidência aqui nos Estados Unidos, onde os acidentes foram a principal causa de morte, né? Aqui são causas múltiplas e o câncer a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Também as leucemias em primeiro lugar, os tumores do sistema nervoso central e depois os linfomas em pacientes de 0 até 14 anos de idade, estatística americana. Há 25 anos, a taxa média de cura dos pacientes com câncer até os 19 anos era em torno de 35%. Hoje, a grande maioria dos tumores ultrapassa 70% de chances de cura. Mas para que isso aconteça, é necessário que os tumores sejam diagnosticados precocemente. Em criança, nós não falamos em prevenção de câncer como nós falamos nos adultos, por exemplo, diminuir o tabagismo ou uso de bebidas alcoólicas. Mas em criança, como a maioria dos tumores são de origem embrionária, nós temos a importância de fazermos o diagnóstico precoce desses tumores para que haja uma maior chance de cura. Como nós falamos inicialmente, o primeiro câncer mais frequente na infância são as leucemias. E
A leucemia, então, é um dos diagnósticos diferenciais importantes de uma das causas mais frequentes de queixa em pediatria, que são as anemias. Quais as principais causas de anemias que nós temos na infância, né? Pode ser anemia por produção deficiente, como na anemia fisiológica do lactente, anemia do prematuro, infecções, nefropatias crônicas, anemia plástica, anemias hemolíticas, né, que são pela destruição aumentada dos glóbulos vermelhos, como na esferocitose congênita, anemia falciforme, as talassemias, doenças infecciosas e anemia hemolítica autoimune. Agora, quando nós vamos poder suspeitar que a anemia pode ser decorrente de um processo de leucemia? A anemia ocorre, no caso das leucemias, pela substituição do tecido hematopoético na medula óssea, levando a palidez, infecções e sangramentos. Decorrente da proliferação, da multiplicação dessas células jovens, chamadas células blásticas, dentro da medula óssea, o que nós vamos ter no quadro clínico? Dor óssea, pelo aumento da produção celular dentro da medula óssea, dor articular, às vezes nós podemos ter artrites, edema e inchaço nas pequenas juntas, dor abdominal decorrente do aumento do tecido linfóide, adenomegalias periféricas. Ocasionalmente nós podemos ter dispneia, por um quadro, por exemplo, de derrame pleural, paralisia de pares cranianos secundários à infiltração de pares cranianos por tecido linfóide, aumento de testículo, que é dos locais onde você pode ter infiltração de tecido da leucemia também, hipertrofia gengival, cloromas, nós vamos ver daqui a pouco. Cloroma é uma infiltração de tecido por tecido periférico por células de leucemia e sintomas inespecíficos, como febre, inapetência, atividade diminuída, isso em crianças e adolescentes. Hepatoesplenomegalia, que pode ser vista ao exame físico, e linfonodomegalias. Então, quando nós temos um quadro, um paciente com anemia, com palidez, somado a todos esses sintomas, nós devemos supor, sim, nós temos que nos alertar que podemos estar diante de um quadro neoplásico. Isso é um cloroma, que nós podemos ver aqui, ó. Inicialmente, esse paciente foi tratado como se fosse um abscesso, era uma criança que tinha anemia e tinha esse nódulo. E foi tentado fazer biópsia, não houve, inicialmente foi tentado drenar como se fosse um abscesso, não era secreção, e o tecido que foi biopsiado era um tecido linfóide. Nós podemos ver também aqui, ó, cloroma é infiltração de tecido neoplásico em volta da região orbitária dessa criança. O que é o esperado, né, no hemograma de uma leucemia? 90% dos pacientes vão ter alguma anormalidade no hemograma, mas nós podemos ter aqueles hemogramas ainda próximos do normal. O que vai refletir o hemograma? O grau de substituição dentro da medula óssea pelas células leucêmicas. Então, nós vamos ter a substituição das células normais, os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Então, nós vamos ter anemia, neutropenia, que é a substituição pelos granulócitos, que é um tipo de célula sanguínea, né? A hemoglobina vai estar diminuída ou podemos ter hemoglobina até normal no início do quadro, geralmente anemia normocítica e normocrônica. Os leucócitos, geralmente a gente pensa, leucemia vai ter leucócitos aumentados, ou não. Nós podemos ter leucócitos diminuídos ou até mesmo normais, mas o diferencial desses leucócitos vai estar alterado. Nós geralmente temos neutrófilos diminuídos. As plaquetas, que são aquelas células responsáveis pela coagulação do sangue, vão estar diminuídas ou às vezes próximo ao normal e podem ou não ter células leucêmicas, chamados blastos, no sangue periférico. Aqui nós temos um esquema representativo da hematopoiese a partir das células tronco. Vão se multiplicando e diferenciando nos precursores mieloides, precursores linfóides, que vão dar origem aos
precursores linfócitos B e linfócitos T. Os precursores mieloides vão amadurecer, vão se multiplicar e dão origem aos glóbulos vermelhos, plaquetas e às demais células brancas. O que ocorre na leucemia? Em algum ponto dessa hematopoiese primitiva ali nas células jovens, essas células vão parar de se diferenciar nas células maduras e vão se multiplicar indefinidamente. Isso é o processo neoplásico, né? A parada de maturação e a multiplicação de células jovens dentro da medula óssea. E nós vamos ter aqui na medula óssea aquilo chamado de monotonia celular. Você veja que todas as células, nesse caso, são células linfóides. Então, trata-se de uma leucemia linfóide. Para o amadurecimento, todas as células semelhantes, num grau bem precoce de amadurecimento. E nós não vemos as demais células do mielograma, que são as células maduras. Aqui ao fundo, a gente vê algumas hemácias. Essas células que nós vemos aqui em roxo são os glóbulos brancos, linfóides imaturos, chamados blastos. Então, quando nós vamos suspeitar, né? Agora, assim, nós temos paciente com dor em membros, com dor óssea. Quando a gente vai suspeitar de leucemia, quando essa dor não tem sinais prosdísticos, ela geralmente é uma dor generalizada, pode ser localizada, mas principalmente nos ossos longos. Por quê? Nós vamos estar ali tendo a substituição do tecido medular normal por um tecido neoplásico, como a gente viu lá naquele slide anterior. E uma dor que não é a dor sozinha, mas ela é acompanhada de palidez ou neutropenia. Então, aquele paciente que procura o médico, está com dor, está com febre, inapetência, é uma dor óssea acompanhada de outros sintomas. Nós devemos sim suspeitar de algum processo sistêmico. Aqui nós vemos nesse raio-x algumas lesões líticas de um paciente com leucemia, porque no seu tecido medular ele está sendo substituído por essas células jovens, como nós podemos ver nesse outro diapositivo. Como que é feito o diagnóstico, né? Pela punção, geralmente na espinha ilíaca posterior, faz a punção da medula óssea, nós temos aqui a agulha entrando nessa região do osso esponjoso, nessa região que é o chamado tutano do osso, né? Que é a fábrica do sangue, onde nós vamos ter a produção de todas as células sanguíneas. Nesse momento a gente vai poder aspirar, fazer uma lâmina e vamos perceber então aquelas células jovens na medula óssea. Em vez da medula estar repleta de todas as séries de uma maneira geral, está com essa monotonia celular. Isso é uma leucemia, nesse caso, leucemia linfóide. Agora, então, a primeira causa que nós discutimos, né, é diagnóstico precoce de uma leucemia. Nós vemos pacientes com palidez, hematomas pelo corpo, febre ou infecções. Quais outras causas de dor óssea, como a gente viu? Nós podemos ter dor em membros por alterações inflamatórias, no caso dos abscessos, erisipela, que é uma inflamação do subcutâneo, oclusão vascular, né, no caso das tromboses, miosite. Podemos ter dor sem alterações objetivas, no caso de doenças infecciosas, Guillain-Barré, outras anomalias posturais. Ainda no caso das doenças reumáticas, a dor geralmente é articular, migratória, tem sinais prosdísticos em pessoas na idade escolar. Na artrite reumatoide, nós temos crianças ou adolescentes, né, com artrite, geralmente acomete as pequenas articulações e pode ter aquela chamada rigidez matinal, quando essas pequenas articulações estão na região cervical. Ainda fraturas, osteomielite, doença reumática, em caso de anemia falciforme, tumores ósseos benignos, doença de Gaucher, osteocitose, tudo isso aqui dá dor óssea. Agora, temos também os tumores ósseos malignos. Qual que é a característica, né? Muita dor óssea, ela é associada ao câncer. Por quê? Ou por envolvimento direto no osso, ou envolvimento de nervos, das paredes das cavidades, no caso da parede torácica, da parede abdominal, da parede craniana. Então, nós podemos ter essas dores.
Os tumores ósseos e as leucemias, como a gente comentou antes, eles levam a dorócia bastante precoce. E os tumores ósseos geralmente levam a dorócia localizada, diferente da leucemia, como nós comentamos anteriormente. Quais os sinais de alerta para os tumores ósseos e tumores de partes moles? É uma dor intermitente que aumenta de gravidade com o tempo. Nós podemos ou não ter um aumento de volume da região acometida, com ou sem sinais inflamatórios. E, infelizmente, o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico pode levar de 8 até 12 meses, que é a estatística que é feita nos lugares de referência. Às vezes, essa dor já começou há quase um ano atrás. A criança ou a família procurou o profissional, foi feito, às vezes, um analgésico, uma compressa, relaciona essa dor, às vezes, a outros, às vezes, um trauma, outros fatores, até que é feito um raio-x e se percebe, então, a alteração naquele membro. O que a gente deve, então, tomar como alerta? Quais os exames que a gente deve pedir? Um raio-x do membro afetado e a tomografia, que nós vamos ver a infiltração mais especificamente daquele local. No caso de uma alteração de partes moles, de tumor de partes moles, deve ser feito um ultrassom da região afetada. Naquela região que você tem uma massa ou um nódulo. Aí você vai diferenciar se é um tecido sólido ou se pode, por exemplo, ser um abscesso, um processo inflamatório. Agora, o diagnóstico, ele vai ser feito sempre com a biópsia. É a biópsia que sela o diagnóstico. Nós não podemos simplesmente fazer previsões, Agora, em relação aos tumores ósseos, é importante lembrar que deve ser feito por um médico especialista. Geralmente, a biópsia do osso, ela deve ser feita por agulha no local que vai ser envolvido pela cirurgia no processo consequente do tratamento. Então, a biópsia não deve ser feita, por exemplo, com curetagem ou numa grande localização. Então, a biópsia óssea com a suspeita de tumor ósseo deve ser feita por um especialista, ortopedista, oncologista ou alguém que trabalha na área para que seja feita uma biópsia englobando na região aquele ponto que vai ser feita a cirurgia posteriormente. Tá? Aqui nós temos assim, um aumento de volume na região proximal do úmero e aqui esse ponto onde foi feita a biópsia, porque depois da ressecção nós vamos tirar esse ponto onde foi feita a biópsia, e se não for feito de uma maneira adequada, pode contaminar os tecidos. A parte mole vizinha, a gente pode ter uma recidiva nesse local. Aqui também a gente está vendo aqui um aumento de volume da região lombar, por um tumor ósseo da região ilíaca. E um grande tumor na cintura escapular à esquerda. Então, imagina assim, o tempo de crescimento. E aqui, onde o paciente foi feita a biópsia, olha a grande... Mas não precisa chegar nesse tamanho, para que o paciente possa fazer o diagnóstico. Em relação às adenomegalias. A adenomegalia é uma queixa muito frequente no consultório, E os gânglios, as adenomegalias, geralmente acompanham processos infecciosos. Ele é caracterizado por uma hiperplasia fisiológica do tecido linfóide e ocorre principalmente em crianças com menos de 4 anos de idade, onde o tecido linfóide é bastante hipertrofiado. Quando a gente vai suspeitar de tumor, suspeitar de neoplasia, naquelas adenomegalias que são indolores, de crescimento lento, progressivo, geralmente não existe sinal inflamatório, sinal flogístico, uma consistência discretamente aumentada e você não relaciona esse gânglio com um processo infeccioso próximo. Quais outras causas benignas de adenomegalia, Infecções agudas, adenites satélites, doença da arranhador do gato, rubéola, mononucleose, toxoplasmose. Nós vamos fazer o quê? Exames, sorologias para tentar fechar esse diagnóstico. Infecções crônicas como tuberculose, micobactéria, blastomicose, criptococose também são causa de
adenomegalias crônicas, mas pelo ultrassom, pela clínica de febre associada a outros quadros, por exemplo, pulmonares, a gente faz a suspeita dessa adenomegalia. E quando nós teremos uma adenomegalia de origem neoplásica? Nas leucemias e os linfomas, como a doença de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Quando nós vamos suspeitar de linfoma? Quando nós temos linfonodomegalia sem foco infeccioso associado, geralmente acompanhadas de febre de origem determinada, quando você tem o paciente com perda de peso ou não, né? Perda de peso é mais um sintoma, mas não precisa ter perda de peso. E pacientes também, além da adenomegalia, sudorese noturna de longa evolução. Isso nós podemos suspeitar de um linfoma. Os linfomas não Hodgkin, geralmente, eles são de um crescimento mais rápido que os linfomas de Hodgkin. Existe o linfoma linfoblástico, que ele pode aparecer geralmente com massas mediastinais, constituindo de uma emergência, eles têm crescimento extremamente rápido. Podemos ter linfonodomegalias supraclaviculares ou em locais não habituais. Não é comum você ter gânglios em região supraclavicular, isso deve ser investigado. O paciente pode ter um quadro de síndrome de veia cava superior, que além de você ter um edema da região do pescoço, edema de face, de espineia, derrame pleural. Nós podemos, nos linfomas, ter infiltração de osso, do testículo, infiltração da pele, mais o gânglio acometido. No linfoma de Burkitt, o mais comum é que nós tenhamos a massa abdominal, mas também nós podemos ter Burkitt em outras localizações. Essa é uma criança, teve um linfoma linfoblástico, nós temos aqui o gânglio na região axilar esquerda, mais infiltração de pele aqui na região supraorbitária, e essa aqui já é em torno de um mês depois do tratamento, já houve a diminuição. E nós tivemos a grata felicidade de ver essa menina, hoje é mãe, 10 anos depois do tratamento, há poucos dias antes dessa aula. Então, assim, uma criança com linfoma não Hodgkin, cuja o que chamou a atenção foi o gânglio axilar, onde foi biopsiado, mas ela tinha infiltração de partes moles na região supraorbitária e na região do ombro. E está curada hoje, depois de 10 anos. Doença de Hodgkin tem um crescimento mais lento, aqui nós vamos ver um menino com crescimento de gânglios submandibulares e cervicais, e aqui na região cervical inferior, de longa evolução. Também isso aqui foi um menino com uma doença de Hodgkin, também de longa evolução na região cervical. Mas não precisa demorar tudo isso para que haja um diagnóstico. Nós podemos fazer com lesões bem menores, né? Também uma doença de Hodgkin, uma criança com uma adenomegalia na região axilar. Outro quadro bastante frequente, né? As dores abdominais. Quando a gente vai suspeitar de neoplasia, geralmente são dores tipo cólica, dores surdas, recorrentes e associadas a outros sintomas como palidez, dores ósseas, como nós falamos inicialmente, hepatoesplenomegalia e a massa palpável no abdômen. As outras causas de dor abdominal crônica, né? Nós temos apendicite crônica, um quadro subagudo, não tão longo, mas subagudo, invaginação intestinal crônica, úlcera péptica, parasitoses, alergia alimentar, doença de Crohn e colite ulcerativa. Mas são patologias assim com uma evolução bem mais longa. Outras causas mais agudas, peritonite tuberculosa, colicistite, epilepsia abdominal. Outras causas de hepatosplenomegalia, como os casos de trombose, e na crise de falcização em pacientes com anemia falciforme. Agora, quando nós vamos ter sinais de alerta para que pensamos em um tumor abdominal? Quando, além da dor abdominal, nós temos massa abdominal, tem que ser investigado, perda de peso, hematúria,
Massas abdominais acompanhadas de febre de origem indeterminada, acompanhadas de hipertensão arterial, sinais de Cushing, né, por alteração hormonal, e alteração do hábito urinário e intestinal. Há alguns anos eu escutei um colega da oncologia de adulto comentando, uma pessoa perguntou: doutor, como eu posso saber se eu posso ter câncer? E isso me chamou a atenção na fala dele. Qualquer sintoma novo deve ser investigado. Então, uma dor de cabeça nova, uma alteração no hábito intestinal recente, como a gente está dizendo. Para os adultos, por exemplo, uma hemorragia vaginal, uma hemorragia intestinal que não havia antes, tem que ser investigado. Então, como eu estou falando, massa abdominal na infância, alteração do hábito urinário e intestinal tem que ser investigado. Toda suspeita de massa abdominal deve ser investigada para a causa diagnóstica. As características da palpação da massa são pouco significativas, se ela tem natureza benigna ou maligna. Então, além dos exames, ultrassom, raio-x de tórax, porque nós podemos estar, por exemplo, diante de um quadro de um linfoma que tem, além da massa, tem infiltração no tórax. Tomografia, agora tem que ser feita a biópsia dessa lesão. Em crianças com massa abdominal acima de 1 ano, em torno de 50% são malignas. Aqui nós vemos uma criança que, além da massa abdominal, no caso de um neuroblastoma, tem bastante emagrecida, tem palidez, né? Uma massa de longa evolução, onde já foi feita a cirurgia para a biópsia. Um tumor, nesse caso uma criança portadora de um tumor de adrenal, pela produção, né, de hormônios, aumento de pilificação na região pública. Uma criança pequena já com pelos por alteração hormonal. Esse aqui é um tumor benigno, um adenoma de adrenal, né, fazendo uma criança pequena, em torno de 2 anos, 3 anos, também com pelos na região pública e com um hipertelorismo. No caso, só a cirurgia, né, um adenoma, só a cirurgia já proporcionou a cura dessa criança. Aqui a gente pode ver também uma grande massa, um aumento de volume abdominal. No caso do linfoma, como nós dissemos, o linfoma de Burkitt é o tumor mais comum na infância. Tumor abdominal. Tumor de Wilms constitui tumor renal mais frequente na infância, em torno de 22% de tumores renais, e corresponde a 10% dos tumores malignos na infância. O tumor de Wilms é um tumor renal, tem o pico de ação, de incidência, em torno dos 3 anos, e ele pode estar associado com alterações genéticas como hemipertrofia, aniridia, neurofibromatose e anomalias urinárias. Isso nos chama atenção para quê? Para que nós, pediatras, profissionais da saúde, quando estivermos diante de crianças com anomalias urinárias, com neurofibromatose, nós devemos ficar atentos para o aparecimento de tumores renais ou de outras características, né? Isso aqui é uma foto de livro. Nós temos aqui uma criança com ausência da íris, uma criança com hemihipertrofia e macroglossia, né? São características que poderão evoluir, pacientes que poderão evoluir com tumores renais nessa idade ou numa idade posterior. Então, em relação à hereditariedade, a criança pode ter predisposição hereditária, mesmo com uma história familiar negativa. Nós podemos ter mutações de novo, né? Por isso que a gente comentou no início. A maioria dos tumores na infância são de origem embrionária. Em crianças já portadoras de síndrome genética, no caso da síndrome de Down, por exemplo, elas têm uma predisposição maior a desenvolver alguns tipos de câncer, principalmente leucemia mieloide. E também podemos ter mutações de novo, por exemplo, no gene RB, que é um gene do retinoblastoma. Outras doenças genéticas, síndrome de Down, síndrome de Bloom, monossomia do 7, todas essas doenças genéticas listadas, anemia de Fanconi e outras doenças genéticas também predispõem ao aparecimento de
algum tipo de tumor na idade até os 19 anos. Os tumores do sistema nervoso central são o segundo tipo mais comum de neoplasia na infância, ou o segundo ou terceiro, dependendo da população. E é o mais frequente grupo de tumor sólido. Em relação à idade, 80% dos tumores cerebrais, tumores do sistema nervoso central, ocorrem em crianças até 10 anos de idade, né? 50% ocorrem até os 5 anos. E menos de 15% simplesmente ocorrem abaixo dos 2 anos. A caixa craniana, ela é uma caixa bastante rígida, né? A dura mater é um tapete. É um tapete que recobre e ele vai depois abrir aqui na face interna pela aracnoide. Então, o conteúdo do sistema nervoso, ele é bastante compacto. Nós temos o cérebro, vasos sanguíneos e o líquor. Esses elementos são não compressíveis, é uma caixa que ela não se distende. Então, qualquer alteração no volume vai levar a alteração clínica nesse nosso paciente. Os sintomas apresentados pelos tumores do sistema nervoso central podem ser diretos por infiltração ou compressão de estruturas normais, por exemplo, alteração neurológica ou dor, ou indireto por obstrução do fluxo do líquor e aumento da pressão intracraniana. Além disso, nós podemos também ter sangramento, né, pela neoformação de vasos decorrentes de tumores cerebrais e transferência de volumes para regiões vizinhas, no caso de aumento da pressão intracraniana e de dor. Todas essas alterações, dor, aumento da pressão intracraniana, vai levar àquela tríade clássica de cefaleia matinal, onde a gente tem o aumento do retorno venoso, por causa da posição de deitada à noite, né? Os vômitos e letargia. São uma tríade clássica, nós devemos pensar que pode ter algum processo expansivo no sistema nervoso central. Aspectos clínicos gerais do tumor sistema nervoso central, né? Em torno de 60% a 70% aparecem com déficit neurológico progressivo, porque pela expansão do tumor, em torno de 50% com fraqueza, 45% com fraqueza motora e apenas 26% com convulsões. Então, o que chama atenção aqui são a cefaleia, né, as convulsões, mas também nós devemos prestar atenção em déficits neurológicos, né, na nossa criança ou no adolescente. O que a gente deve observar na idade escolar? Crianças com queda do rendimento escolar, fadiga, alteração do comportamento, né? Alteração da memória, se a gente observa menos nas crianças, mas alteração do seu comportamento, dor de cabeça. A gente não pergunta para a criança se está com dor, mas a criança se queixa, ela para de brincar por causa de dor, ela acorda de noite com dor e principalmente, como nós dissemos, a cefaleia matinal e os vômitos pela manhã. Os vômitos são bastante frequentes. Geralmente uma cefaleia que pode ter começado com 4 a 6 meses de evolução ou tem uma evolução mais aguda. Alteração da marcha, alteração da visão, irritabilidade, sonolência às vezes. E nas crianças menores, quando a fontanela ainda não está fechada, um aumento anormal do perímetro cefálico. Suspeitar sempre quando a cefaleia é recente, como nós dissemos anteriormente, sintomas novos e contínua. Outro tumor que depende da nossa atenção e diagnóstico precoce, né? O retinoblastoma. Nós temos aqui um tumor da retina. A gente observa essa mancha branca no olho chamada leucocoria. São várias imagens. Às vezes nós podemos observar estrabismo, né? Agora, o mais precoce possível, se nós detectamos essa mancha branca, às vezes até numa fotografia, com uma assimetria do olhar da criança, nós podemos fazer o diagnóstico precoce e até salvar a vista dessa criança. No caso desses grandes tumores já com a exposição de partes moles, a gente tem não somente a infiltração
das partes em volta do olho como para o sistema nervoso central. Então, essa perda do olho já é definitiva e, infelizmente, nós podemos ter infiltração do sistema nervoso central e a perda da vida desse paciente. Mas quando a gente faz um diagnóstico precoce dessa maneira, é possível não somente, é possível até mesmo preservar o olho da criança e, logicamente, preservar a vida. Então, retinoblastoma, nós podemos ter aumento progressivo de partes moles em volta do olho por edema ou simplesmente a mancha branca, que é a chamada leucocoria. Deve ser feita uma avaliação urgente pelo oftalmologista em até 7 dias e ser encaminhado para um oncologista pediátrico. Como nós dissemos, é possível tratar um retinoblastoma sem até mesmo a perda da visão, se for feito o diagnóstico de uma maneira precoce. Então, como nós dissemos, né, a suspeita de que essa criança também pode ter câncer dentro desses sintomas todos apresentados, deve ser feita sempre de uma maneira mais rápida possível, para que a gente possa ter a cura do nosso paciente, para que a gente possa ter um paciente com menos sequelas possível e para que a gente possa ter a vida do nosso paciente. Como nós lembramos no início, o câncer não é uma coisa pouco comum na faixa etária de crianças e adolescentes e depende de nós, né, da nossa atenção para que esse diagnóstico seja feito de uma maneira precoce e mais rápida possível. Nós estamos à disposição, né, para responder aquilo que vocês, porventura, tenham como dúvidas e estar atendendo tanto nos serviços especializados aqui em Cuiabá e tirarmos as dúvidas que forem necessárias, né? Nós agradecemos pela atenção e até a próxima. Olá a todos, eu agradeço a participação de vocês, o interesse de vocês pelo tema, né? A gente está informado de que tem uma participação bastante expressiva assistindo a aula e, como consideração final, acho que podemos deixar essa mensagem, que todo sintoma de criança e adolescente tem que ser investigado. Sintomas novos têm que ser investigados e poderão ser encaminhados, deverão ser encaminhados. E para que a gente possa atingir uma maior taxa de cura para as nossas pequenas crianças e jovens, nós devemos suspeitar e fazer esse encaminhamento de uma maneira mais precoce possível. Boa tarde a todos e nós nos colocamos à disposição aqui na universidade e no serviço de referência para estar atendendo a vocês. Boa tarde.